inscreva em nosso canal, que você deixe um like ali, um comentário, para que cada dia nós possamos estar colocando mais conteúdo para você e cada vez ter uma palavra de Deus para a sua vida. Seja edificado por esta palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler aqui o efeito do tema que eles escolheram, de Joel 2,12. Na prática, como funcionou. E aí, ao término, os irmãos tiram as suas conclusões. Se realmente dá para receber isso que se tornou realidade aqui, ou você se acha, não merecedor, mas pelo que a Bíblia fala, todos nós podemos tomar parte dessa graça. Diz assim, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos cordialmente reunidos em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas repartidas como de fogo, que repartiram e pousavam sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. Amém? Senta aí, por gentileza. Pastor, muito obrigado, tá? Meu agradecimento. Permitir que eles nos convidassem para estarmos aqui. Aos líderes dos jovens, que Deus abençoe vocês. Aos obreiros que estão aqui. Ao cantor também, tá? Ao conjunto, muito obrigado. Não sei qual era o projeto que vocês tinham, mas acabou acontecendo assim. Então não fique preocupado porque não aconteceu talvez de outra forma que vocês projetaram. Se ocorreu assim, é porque era para ser exatamente desse jeito. Então tome posse do que Deus tem para vocês e que esse ano possa ser repleto de muita bênção para vocês, tá? Muito obrigado mesmo. O jantar ontem estava muito bom. O irmão ali, junto com o pastor, deu um show ali. Olha, comida boa. Estava tudo muito bom. O irmão que deu a casa. Esse microfone acho que já está cansando também, né? Vou usar esse aqui. Posso usar esse, irmão? Posso. Som. Esse aqui tá avivado. Aquele ali tá. Tem que orar um pouco mais. Estava tudo muito bom. Muito obrigado, Vilitilpe. E que Deus continue abençoando vocês essa noite. Vamos lá? Olha só. Se você puder me dar um retorno aqui, varão, aumentar um pouquinho mais, pode aumentar. E aí para a igreja você vai controlando aí, conforme você achar melhor, tá bom? Muito obrigado. O livro de Atos, ele é um livro que vai mostrar para a gente uma série de informações muito valiosas. Eu costumo dizer que ele é uma breve continuação do Evangelho, só com uma ruptura muito rápida da ida de Jesus ao céu. O capítulo 1 começa dizendo que Lucas havia escrito esse livro para continuar dando informação àquele mesmo Senhor que ele tinha feito lá no seu Evangelho. Um homem que tem um título de Teófilo, que na literatura significa aquele que é amado, aquele que é bem querido. E Lucas então dá seguimento a essas informações.
e da sua ressurreição. Ele ficou aparecendo por um longo período, e depois do término desse período de 40 dias, a Bíblia diz então que ele foi levado aos céus. Lucas salienta algo muito interessante, que ele diz para a gente que Jesus havia dado um testamento aos seus discípulos pelo Espírito. Ele havia ressuscitado, estava no corpo que ele havia habitado, o corpo tinha suas marcas de sofrimento, e ele então dá um testamento aos seus discípulos. Testamento é: vocês precisam dar continuidade a tudo aquilo que eu falei para vocês. Vocês precisam crer mais agora na minha saída de cena do que quando eu estava presente com vocês. E vocês precisam cumprir fielmente o que eu informei a vocês. Alguns são confrontados com a ressurreição, porque não acreditam nela e têm uma certa dificuldade. E Jesus então aparece para eles e os confronta, dizendo: vocês não podem ser incrédulos, porque se vocês forem incrédulos de que eu ressuscitei, vocês não vão receber as demais promessas que eu falei para vocês. Vocês precisam crer que eu morri, que eu perdoei o pecado de vocês e que agora eu estou começando uma nova jornada de vida através da minha outra fase com vocês. Eles, confrontados por 40 dias, começam a crer nisso. E quando eles estão preparados, a história vai dizer para a gente que Jesus vai ser levado ao céu. É o Monte das Oliveiras. Jesus está andando com eles, já havia comido, já havia se alimentado. E de repente, numa daquelas conversas que Jesus sempre tinha com eles após a sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus começa a ser elevado ao céu na vista de todos eles. E eles ficam impactados com aquela visão. Eles começam a olhar para aquilo, e de repente o Cristo, que esteve com eles por 3 anos e meio, e que agora havia ressurgido dos mortos, está sendo levantado, levado ao céu, na vista de todos eles. Eles ficam impactados com isso, eles ficam perplexos, olhando para o céu. E a história vai dizer para a gente que eles ficaram alegres com isso. Talvez muitos de nós, às vezes, não entendem algumas manifestações de Deus. Mas Lucas escreve no capítulo 24, a partir do versículo 50, diz que eles ficaram alegres quando viram aquilo, de forma que eles adoraram ao Senhor no Monte das Oliveiras e começaram a entoar canção. Jesus sendo levado ao céu, eles perplexos, olhando para tudo aquilo, e de repente 2 seres celestiais, como havia feito no início da vinda de Cristo, do seu anúncio de nascimento nessa terra, aparece a eles e os orienta acerca de tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo a eles: olha, vocês não precisam se sentirem abandonados. Ele vai continuar com vocês, mas em um outro formato, em uma outra forma. Mas Ele não vai deixar vocês órfãos. Ele não vai deixar vocês desamparados.
Vocês precisam crer que tudo está acontecendo como o Pai o planejou. E eles recebem aquela palavra. E a Bíblia diz que eles descem do Monte das Oliveiras. Isso já são 40 dias após a ressurreição de Cristo. Eles retornam. E a Bíblia diz que eles vão para o lugar que Jesus havia dito para eles ficarem. No cenáculo. Eles vão diretamente para o cenáculo. E por 10 dias eles começam um propósito. Se preparando para receber aquilo que Jesus havia prometido a eles. E uma das coisas que eles fizeram no cenáculo, irmãos, foram orar. Porque a oração, ela tem poder de atrair o Pentecoste. Não é o discurso do pregador, não é o seu manejo com o público. Isso aí funciona de forma esporádica, acontece, depois se apaga. Mas a oração, ela atrai a presença de Deus de forma duradoura e permanente. E quando eles começaram a praticar a oração, eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, o texto diz em Atos capítulo 1 e versículo de número 14, que eles perseveraram naquilo. Eles não fizeram uma oração sem ter desejo de continuar fazendo aquilo. O Pentecoste não é uma coisa que se busca num congresso, simplesmente. O Pentecoste não é algo que se busca numa campanha, simplesmente. É algo que se faz de forma perseverante, todos os dias. O texto diz em Atos, no capítulo 1, versículo 14, que todos os dias eles perseveravam nos cenáculos, orando e falando com Deus. Se eles perseveravam no cenáculo, significa que eles estavam cientes de que iam receber essa bênção. Você não persevera naquilo que você não acredita. Você não terá força para perseverar naquilo que você crê que você pode receber do Senhor. Mas tudo estava encaixando como Jesus havia dito. Eu vou morrer, vou ressuscitar, vou aparecer para vocês, vou dar testamento para vocês pelo Espírito, e depois eu vou subir ao céu para receber a glorificação do Pai. E depois eu vou enviar a vocês o Consolador. Então eles estavam cientes de que fazendo aquilo de forma perseverante, eles receberiam essa promessa do Senhor. Quando eu olho para a oração perseverante, eu aprendo algo que o profeta Isaías escreveu, no capítulo 40, quando ele faz uma série de relação de algumas atividades. Mas quando chega no último verso, 31, ele faz um sumário, uma aplicação, uma conclusão de tudo aquilo que ele havia falado. Eu anotei, ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eles estavam esperando, porque eles sabiam que o efeito dessa espera seria algo que ia impulsionar a vida deles em uma direção mais gloriosa. Se você é um leitor da Bíblia, como eu sei que é, você já deve ter lido Isaías capítulo de número 62, que inicia-se lá falando sobre o futuro glorioso de Jerusalém. Tem um texto ali que me chama a atenção, que é o texto do capítulo 62, versículo de número 7. O Senhor diz que vai cercar Jerusalém naquele dia de glória, Ele vai blindar a cidade com seus muros, mas Ele diz que dentro da cidade de Jerusalém iria se ouvir o júbilo de glória.
e a cidade não poderia ficar em silêncio. Olha como é a dinâmica de Deus. Isso havia sido profetizado pelo profeta Joel. Agora nós estamos com a cidade de Jerusalém repleta, cheia de pessoas em uma época de festa. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma ação ou uma manifestação de Deus que vai fazer com que a cidade não fique em silêncio. Mas não é por causa de um som natural, não. É por causa de algo espiritual que vai acontecer naquela cidade. Se a oração ela é perseverante, isso significa que no cenáculo eles já haviam decidido por que haviam de orar. Porque uma das piores coisas para que haja o avivamento é quando a gente não define por aquilo que vai orar. Eles não estavam orando por casa, eles não estavam orando por lavoura, eles não estavam orando por casamento, eles não estavam orando por trocar carruagem ou carroça ou animais de cavalgadura da sua época, não. Eles tinham uma oração definida. A oração deles era: o Senhor cumpra-se em nós a promessa do Pentecoste. Nós queremos experimentar o que é essa ação, o que é esse fogo, o que é esse agir sobrenatural. Se a igreja essa noite deseja o Pentecoste, nós precisamos definir algumas coisas aqui. Eu não posso estar pregando sobre o Pentecoste e você pensando em outras promessas de Deus. O Pentecoste não vai acontecer na sua vida. Mas se essa noite você somar o propósito com o propósito do jovem e com tudo aquilo que eles projetaram para edificar a sua vida, nós chegaremos a um centro comum, a um senso comum. E eu acredito que essa noite poderá se ouvir o som do Pentecoste nessa casa. Se a oração ela é definida, significa então que eles oraram com fé. Eles não oraram do tipo assim, 5 primeiros dias, eles oraram crendo, olharam para o relógio, esse negócio acho que não vai vir, vão mudar o propósito. Não, eles não ficaram preocupados, por exemplo, será que Jesus vai nos batizar mesmo? Será que esse Pentecoste vai vir do céu? Porque quem não tem fé na oração ou no que busca de Deus, ele sempre lança uma dúvida com relação àquilo que Deus prometeu para a sua vida. Mas o texto diz para a gente que eles não ficaram no templo ou ali no cenáculo orando por outro propósito. Eles tinham fé que no término do tempo dito por Jesus, eles receberiam aquela promessa sobre a sua vida. Essa noite eu quero dizer para você, querido, querida de Deus, que se você orar com fé essa noite, o Pentecoste ele pode ser uma grande realidade na sua vida e consequentemente também na sua família. Você precisa orar até que socorra na sua vida e na sua casa. Note que o Pentecoste não virá sem que eles tomem um posicionamento para receber. O capítulo 2 não está antes do capítulo 1. Primeiro eles tinham que se preparar para esse propósito e depois isso ia ocorrer segundo a vontade de Deus para a vida deles. Você talvez está preocupado quando é que vai vir o som, quando é que vai vir o vento, quando é que vai vir o mover, e Deus está dizendo a você essa noite: a tua preocupação não deveria ser essa. A tua preocupação deveria sendo orar, definir um projeto, manter-se perseverante, e quando você menos imaginar, vai acontecer o que aconteceu no capítulo 2. De repente, a Bíblia diz, olha só, que eles sobem o cenáculo para orar, o Espírito Santo desce do céu. A palavra que eu tenho para a igreja essa noite é: enquanto você não subir a essa casa para adorar e para buscar a Deus com o coração rasgado, não descerá nada do céu para a tua vida e para a tua família. Mas o texto diz que eles
subiram ao cenáculo. E quando então os discípulos sobem ao cenáculo, o Espírito Santo desce do céu. A senha é essa noite. O que é que você veio fazer aqui? Qual é o seu propósito aqui essa noite? Quais são as suas motivações ao subir aquela escada? A deles eram receber o Pentecoste, receber a promessa, receber o mover de Deus. E a Bíblia diz, quando eles estavam preparados, a Bíblia diz que veio do céu. Veio do céu o quê? Veio do céu um vento. O que é o vento? O vento aqui, meu irmão, é um sinal de que o Pentecoste, ele é um movimento sobrenatural. Então, se eu estou essa noite no cenáculo e fico meio contrariado a algumas manifestações de Deus, o Pentecoste, ele nunca vai ocorrer na minha vida, porque ele não é uma mecânica humana, ele não é um produto da mente humana, ele não é uma fabricação da mão de homens, ele é uma ação sobrenatural. Orar é com a gente, perseverar é com a gente, definir o foco é com a gente, manter a fé é com a gente, mas a descida do Espírito Santo, ela é com o Senhor. Eles estavam desejosos. Talvez você já recebeu muita coisa do Senhor, já recebeu casa, já recebeu carro, já recebeu promoção na empresa, mas você nunca teve uma experiência com o sobrenatural. Isso é uma dádiva, irmão, isso é uma dádiva celestial. Ser batizado com o Espírito Santo, profetizar, falar em novas línguas, e essas dádivas, para nossa alegria e para o nosso regozijo essa noite, ela não é comprada, não é negociada, ela é dada pela grata e bondosa vontade de Deus. Ela não escolhe jovem, ela não dá preferencial a idosos, ela simplesmente vem do céu para tomar conta da nossa vida. Quando esse som desceu no dia do Pentecoste, a Bíblia está dizendo para a gente que uma nova dispensação começou. Eu não acredito, com todo respeito, olha só, que depois desse coronavírus e de toda essa história, a tua vida continue na mesma dispensação de antes dessa pandemia. Eu não acredito que você tenha essa perspectiva de vida. Você deve estar aqui essa noite querendo viver uma nova dispensação do Senhor. Eu confesso para os irmãos, olha, eu preguei muito antes da pandemia, irmão. Eu preguei a muitos lugares desse Brasilzão aí. Mas eu vou dizer para os irmãos que depois da pandemia, eu preguei mais, tive mais viagens e mais convites do que antes da pandemia. E alguém disse assim para mim: Sidney, eu acho que o negócio vai estreitar. Eu disse: vai estreitar mesmo, porque agora deu uma folga, eu vou poder orar mais e jejuar mais, e daqui a pouco tudo começa a se abrir, e as portas se abriram, porque eu entendi que estava começando uma nova dispensação. Deus estava dizendo aos hebreus, aos israelitas, que agora não teria mais Urim, mas Tumim, agora não teria mais a nuvem da glória no santuário, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo de Salomão. Agora não teria alguns profetas específicos falando pelo Espírito de Deus e a nação simplesmente ouvindo. Não, agora começou uma fase nova, agora começou um tempo novo. É por isso que o Pentecoste, ele envolve todos nós aqui essa noite. Ele não é uma exclusividade minha, ele não é uma exclusividade do cantor, ele é uma dádiva que Deus quer dar a todos nós aqui essa noite. Paulo chama isso de multiforma do Espírito de Deus. Quer dizer que em mim, pastor, manifesta a eloquência da pregação. No irmão que profetizou aqui, se manifesta o dom da profecia. No cantor, ele é ungido com a habilidade de adorar a Deus. Nos jovens, com a capacidade de formular uma peça teatral. Ele é de multiforma. Talvez essa noite você esteja aqui e pergunta até para mim: Sidney, eu queria ser cheio do Espírito Santo, mas eu tenho medo de ter que ser usado que nem aquele irmão para pregar, para profetizar. Não, querido, essa multiforma
forma, ela é específica do Espírito na vida de cada uma das pessoas que Deus dá. Não vai acontecer da mesma forma, não vai ser algo igual, algo monótono, algo cansativo, não. Ela é algo glorioso que vem da parte de Deus, aleluia, e ela vem para atuar aqui dentro do teu interior. É por isso que ela não vai ser uma coisa cansativa, não. Ela é algo que vai mover dentro de você. Olha só, se ele veio criar um vínculo de unidade, porque sem o Espírito, irmão, ninguém aqui se suportava aqui essa noite. Sem o Espírito de Deus aqui, ninguém se suportava dentro desse ambiente, porque a gente tem as nossas diferenças, mas o Espírito veio para criar um vínculo de unidade. Você se lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel, o povo fala uma língua só, e o povo quer construir o quê? Uma torre para chegar até o céu. Tem pessoas que em pleno século 21 têm a mentalidade da Torre de Babel. Você conversa com ele, ele diz: eu estou construindo um zigurante, aquelas construções em formas arredondadas. E você pergunta: mas para que isso? É porque eu quero chegar mais perto de Deus. Querido, isso é uma mentalidade ultrapassada. Agora não é você que chega mais perto de Deus, é Deus que se achega perto de você todos os dias, aleluia. Isso são meros esforços humanos e não pode trazer nunca o avivamento para a igreja do Senhor. Isso é algo, aleluia, que não agrada a Deus. Aí o que Deus fez? Deus veio e confundiu a língua e espalhou ele sobre toda a terra. Agora, pare e pense algo comigo essa noite. Esse Deus não é muito habilidoso em trabalhar. Lá ele confunde as línguas para espalhar. Aqui no Pentecoste, ele vai confundir as línguas para unir o povo, aleluia, e para atrair o povo novamente para junto de si. Olha só, o objetivo do Pentecoste, para muitos naquela época, quando começaram a ver aquilo, disseram: olha que confusão, que coisa mais estranha. Mas a Bíblia diz que aquela confusão não foi criada pelos homens, aquela confusão ela veio do Espírito de Deus. Então começou a atrair. Existem algumas confusões, irmão, que são permitidas na igreja, viu? Existem algumas que não podem. Paulo censurou e disse à igreja de Corinto que elas são obras da carne, tem que ser cortada. Mas existem algumas, aleluia, que elas são movidas por Deus, aleluia. Começa o mistério aqui, começa o mistério lá, alguém fica curioso perguntando o que está acontecendo, aí daqui a pouco outro de lá já fecha o olho, aí daqui a pouco outro de lá já começa a dar um glória a Deus, e daqui a pouco aquele movimento que parecia que ia atrapalhar o ambiente, aquele movimento vem para unir todos em um único propósito, em um único projeto, aleluia. Quando essas línguas vieram do céu, aconteceu 3 fenômenos que fizeram com que aquele povo fosse atraído. O primeiro foi audível. Eles ouviram um som como de um vento. Isso aqui não é um som de um vento, é uma explicação do Lucas tentando dizer pra gente o que aconteceu. Um som como de um vento. E o interessante é que os ventos normalmente eles vêm de forma mansa e começam a aumentar, não é assim? Se você notou, o clima de ontem para hoje já mudou. Começou um ventinho, começou um ventão, e daqui a pouco nós vimos que o céu estava todo nublado. Mas no Pentecoste não foi assim. Não começou a soprar um ventinho e alguém disse: um ventinho frio. Não, ele veio de repente, aleluia. Foi um vento que inundou toda a casa aonde eles estavam, e eles ouviram o som do vento e do início do Pentecoste. Então o Pentecoste não é uma coisa que não interage comigo. Não tem como eu participar do Pentecoste se eu não ouço o som que vem do céu, se eu não ouço a palavra que é exposta pelo pregador, se eu não ouço as formas que Deus está falando com a sua igreja, os meios que Deus está usando para comunicar com a gente. O Pentecoste não é algo que acontece sem ter um início, sem ter
ser um princípio, ele é algo que vai chamar a sua atenção e a nossa atenção. Só que esse som aqui, ele não foi ouvido pelo povo que estava do lado de fora. Esse som aqui é só para os 120 que estava dentro do cenáculo. O Pentecoste, ele precisa ser ouvido, meu irmão. Se nós dizemos que somos uma igreja pentecostal, tem que haver o som do Pentecoste em nós, tem que haver esse barulho de Pentecoste na minha vida e na sua vida. Ele também precisa ser uma coisa visível. O escritor Lucas diz que foram vistas sobre eles, pousando sobre ele, línguas repartidas como de fogo. Ou seja, o Pentecoste é algo que se vê. Quando tem um crente com Pentecoste na igreja, ele é visível de todos. E alguém até pode até dizer assim: olha, mas aquele irmão lá parece que nunca senta o culto todo, é o tempo todo dando glória, falando em língua. Não, é que o Pentecoste é algo visível mesmo. O Pentecoste é para chamar atenção. O Pentecoste não é uma gravata bonita, bem colorida, não, é o poder de Deus para atrair as pessoas. Ninguém vai ser atraído por você, irmão, por muito tempo, só por causa das suas habilidades ou das suas capacidades humanas. Mas se você falar a linguagem do céu, as pessoas vão se aproximar de você para procurar saber o que está acontecendo. Ou seja, visível, audível, e houve um resultado. Eu fico pensando, qual é o resultado de tudo isso aqui que nós estamos fazendo? A Bíblia diz lá que teve um resultado, começou a mover o ambiente. Então eles estão dentro do cenáculo falando na língua do céu, como a gente fala em línguas estranhas, só eles e Deus, só eles e Deus, só eles e Deus. Só que o lugar começou a movimentar, começou a agitar, começou a ficar pequeno. Então eu penso, era crente batendo no outro, era crente encostando no outro. Cenáculo 120 pequeno, não coube muito movimento. E daqui a pouco eles saíram pela porta do cenáculo lá fora, e a multidão que estava em Jerusalém começou a observar aquele movimento e começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo. Ou era uma novidade na festa? Ele já havia vindo alguns anos na festa de Pentecostes e nunca viram aquilo. Então eles foram atraídos para aquilo, eles foram puxados para aquilo. E quando eles se aproximam, Deus inverte o polo. Olha que mistério. Deus tira línguas estranhas que eles falavam, eles com o Espírito, com Deus, e bota na língua das nações. E eles ficam pasmos, começam a dizer: mas o que essa gente está fazendo? O que esse povo está falando? Esse povo é tudo galileu. Alguns aí é pescadores, outros aí são profissionais comuns, carpinteiro, são pessoas simples. O que esses homens iletrados estão falando na nossa língua? O Pentecoste é assim, querido, querida. Aqui na igreja você fala a língua com Deus, você fala a língua do Espírito com Deus. Mas quando chega na tua empresa, no teu trabalho, no teu colégio, na tua casa, na tua família, aonde não tem um crente ainda, aonde nem todos foram alcançados, a linguagem muda. Deus lhe habilita a falar na língua deles. Aí eles olham para você e dizem assim: você está falando diferente, nunca falou essas palavras comigo. Que palavras são essas? Aí você fica no mistério, porque você sabe que é Deus que está lhe dando a sua palavra na sua boca para atrair aquele povo. Olha que coisa linda. Essa noite Deus está dizendo a mim e a você que tudo isso aqui vai atrair pessoas, vai atrair gente na tua casa, vai atrair gente nesse bairro, vai atrair jovens para o grupo de jovens, vai atrair adolescente, vai atrair criança, vai atrair novos membros para o ciclo de oração. Esse movimento aqui, ele tem que atrair pessoas. Se na Torre de Babel foi para separar pessoas, aqui é para atrair pessoas. Essa noite Deus está dizendo a você, quem sabe aquela pessoa que você ora tanto não foi atraída ainda para o Evangelho, porque você não atrai ela. O segredo está em você. Você ora tanto, você cita tanto o nome dela na oração e diz: Deus, até quando? E Deus diz: até quando você não reage. Você ouve o som, você vê a manifestação, mas você não tem
desejo de receber as línguas celestiais. Aí eu passo na porta da tua casa, eu bato na porta do teu coração, mas você nunca abre para mim entrar. Você quer que eu entre na vida do teu esposo, você quer que eu restaure a tua família, você quer que eu salve um monte de gente, mas você não quer experimentar o som que vem do céu, você não quer experimentar o de repente que vem do céu. E Deus está dizendo: não, meu nobre, não, abençoada, o Pentecostes primeiro passa pela sua vida, primeiro ele passa pelos 120, pastor, para depois atingir quase 3.000 almas. Deus está dizendo essa noite que o que ele tem para nós aqui, ele está disposto a nos entregar essa noite. E se você estiver disposto a receber o que ele tem, aleluia, haverá, aleluia. Mas você precisa estar disposto. Não saia do cenáculo para falar para ninguém sem que antes você tenha uma experiência. Por isso que a igreja está no fracasso. Pessoas querem falar do sobrenatural. Nós estamos aprendendo até na lição bíblica as dádivas dadas ministerial para a igreja. Pessoas falam de Jesus, meu amigo cantor, sem nunca conhecer Jesus. Eles tiveram 40 dias com Jesus. Agora conheceram o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo tornou eles pessoas públicas, os espalhou. E o povo em Jerusalém corre para ver, porque o Espírito Santo, ele atrai. Ele atrai as pessoas. Uma igreja sem presença do Espírito Santo, ela não atrai os pecadores. Ela é um ambiente comum. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai. E o povo abandonou tudo. E vamos ver o que é isso, né? Até a história diz que eles é uma nova festa atrativa. Então deve estar bêbado, o vinho deve ser bom. Vamos chegar para dar uma olhada. Quando chegaram, eles foram atraídos pelo movimento, porque você pode pensar: ah, Cid, mas a igreja vai ficar. Não, querido, é só para atrair. Depois Jeová, você não vai ser o tempo todo, é só para atrair. Aí ele vem. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah, que é isso? Senta aqui que eu vou te explicar o que é isso. Mas se a gente não tiver isso para atrair, nós não vamos ter ninguém para explicar. Eles são atraídos pelo barulho, pelo impacto sobrenatural. É um impacto sobrenatural. E eles entendem, não havia recebido e não havia aceitado aquilo. Eles entendem, eles não podem isso. Isso é sobrenatural. Porque essa gente não fala a nossa língua. E essa gente está falando das coisas de Deus, está testemunhando, está pregando, está anunciando as grandezas de Deus para nós. Isso é alguma coisa sobrenatural. Vão ficar por aqui para se informar acerca de mais coisas. E a história vai dizer que além de ser uma coisa sobrenatural e impactante, o que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer para a gente, aleluia, que isso mexe. Porque o Pentecostes, ele mexe. Ele começa a mexer. Ele começa a mexer o ambiente. Atraiu e começou a mexer o negócio. E o apóstolo Pedro vai tomar sua postura.
Porque quando a gente atrai o povo, quando recebe o Pentecostes, a gente tem que se mexer. Porque senão o povo vem, a manifestação acaba e eles vão embora, sem saber o que está acontecendo. Então é preciso se mexer. É preciso se movimentar. Quando eles começam a se mexer, a se movimentar, aleluia, eu aprendi uma coisa. Que aí o dono da casa começa a colocar as coisinhas tudo no lugar. O apóstolo Pedro fica de pé e diz a eles: não, isso aqui não é bebida. Isso aqui é uma promessa de Joel. Promessa de Joel, é? O profeta Joel anunciou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E aí? E aí está acontecendo isso aqui. Nós estamos recebendo. Pode entrar mais gente? Pode participar? E ele diz: pode. Só vocês se arrependerem, confessarem a Ele como Senhor e Salvador. Nós batizamos vocês e vocês fazem parte. Enquanto os discípulos estavam no mistério, e depois a mensagem começou a ser pregada, quase 3 mil, o dono da casa, que é Deus, entrou dentro do coração daqueles quase 3 mil e começou a colocar as coisinhas no lugar. Começou a ajeitar, começou a posicionar. E essa noite você está me olhando e Deus está dizendo assim, ó: o dono da casa quer colocar muita coisa no lugar essa noite. E se você não deixá-lo colocar as coisas no lugar, você não vai entender nada acerca do Pentecoste. Quando ele coloca as coisas no lugar, a Bíblia diz que na próxima pregação são quase 5 mil. E mais coisas são colocadas no lugar. Você se coloca no cenáculo, ele envia o som do céu, ele entra em você e você fala direto com ele. Você não aguenta a glória e diz: eu tenho que compartilhar isso com alguém. E aí você sai do cenáculo, encontra alguém e diz: olha, eu tive numa reunião ontem na casa de Deus, que Deus falou comigo tão de perto. E a pessoa diz: então me explica o que é, como é que funciona? E aí você começa a falar. Aí você funcionou no poder, na unção. Nele vai entrando e vai se ajeitando as coisinhas. Daqui a pouco ele pode estar de joelho na tua frente dizendo assim: ora por mim, me diz o endereço da tua igreja, que eu quero também ir lá receber esse mistério. Uribiastaramandá. Isso pode ser dado aqui essa noite. Fica de pé, olha só que coisa interessante. Esses dias eu saí de uma pregação. Eu vou dizer para vocês, irmão, tava bom o negócio. Pensa naqueles cultos que você olha e diz assim, ó: direto para casa. O irmão que disse que estava comigo disse assim: não, varão, nós vamos fazer uma visita. E eu disse: visita depois da pregação, varão, muito tarde. Ele disse: não, vamos, a pessoa está esperando a gente. Eu disse: então vamos. Aí chegamos numa casa, eram umas 9h15, 9h20, e tinha uns irmãos, umas irmãs lá esperando. E eu com uma fome danada, irmão, que eu estava num projeto aí de oração, e uma fome, pensa na fome. Eu já tinha até mirado o tamanho do lanche que eu ia comer. E eu cheguei na casa, dei uma olhada e vi uma mesa bem bonitona. E eu olhei para aquela mesa e vi uns bolos, uns mistérios. E eu disse: ah, não, eu vou ir para aquela mesa lá. E eles começaram a conversar na sala e eu disse assim: vão conversando aí, glória a Deus, aleluia, que eu vou comer. Aí eles disseram:
cara olhando assim, me assustado, né? E eu fui, sentei lá. E eles, cara... Aí quando eles viram que eu ia comer de verdade, aí eles pararam. E vieram para perto da mesa também. Eu falei, irmão, não leva a mão não, irmão. Mas eu tô com uma fome danada. E quando eu tô com fome, eu não consigo pensar, não consigo fazer nada. Tem que comer, irmão. Ela, come, moço, come. Bom cachorro quente. Eu comi, irmão. Eu não engordo de ruim, mas eu comi. Comi. E o abençoado que estava comigo ficava conversando. Ao invés de comer, ele ficava conversando. E eu comendo. Porque você come ou conversa. Quando eu terminei de comer, eu disse assim, amém, agora vamos orar. Aí ele deu uma olhada pra mim, meu Deus, eu não comi nada ainda. Eu falei, varão, tu fica conversando mais do que come, então não tem como acontecer. Ele disse, meu Deus, eu veio comendo um pão assim, tomando refrigerante. Eu falei, você perde o ponto, varão. Aí fomos assim, aí tinha uma senhora assim que eu acho que ela tem câncer. Ela tava com um negocinho na cabeça assim. E ela ficou bem de frente pra mim, eu com a barriga cheia, né? Pensei, agora vai, né? E ela ficou me fitando assim, ó, olhava. E aí, varão, vamos orar? Vamos orar então por esse povo aí. Eu falei assim, irmão, meio delicado, então eu vou fazer um negócio com a senhora, tá? Fui, vi a mão debaixo daquele negocinho dela assim, senti, não tinha nem um fio de cabelo na cabecinha dela. Botei a mão assim, no sofá, caiu. Falei, oh Jesus, será que não perdemos a irmã? Misericórdia. Aí o irmão ficou me olhando assim. Eu disse, calma irmão, calma, fica tranquilo, deixa ela, tá no mistério com Deus. Ela caiu. E aí a filha e a nora ficaram assim me olhando. E eu disse, tá bom, quem é batizado aqui com o Espírito Santo? Aí a filha, eu sou. Aí a nora, né? Nora é benção, né, irmão? A nora ficou assim, eu não sou. E a mulher lá no sofá. Ele disse, eu tinha um tapete bem bonito, igual esse aqui. Eu disse, então vem aqui e se ajoelha aqui. Se tu for batizada com o Espírito Santo, a sua sogra vai ser curada. Meu Deus, irmão. Eu nunca vi uma pessoa tremer tanto. A mulher ficou assim, ó. Tremendo. Tremia. E eu disse, varão, tem que acontecer um milagre, vamos orar. E ele começou, ora Deus, receba, fale a língua. E eu ia pertinho dela assim para ouvir, falei, Jesus amado, será que não vai? E a mulher, glória a Deus, aleluia, nada. E ele profetizava, pulava, sapateava em volta. Eu disse, meu Deus, mas tem alguma coisa errada. E a senhora lá se alegrando no sofá. Eu disse, tira a mão, varão, tira a mão. Não pode. Aí fui em cima da cabeça dela, dei um tapa assim, falei assim, em nome de Jesus, fala a língua. Aí a mulher começou, de joelho. Andando de joelho e falando língua. Aí nisso tinham as crianças na casa que estavam correndo. E a criança corre. As crianças quando viram aquilo, vieram tudo para perto de nós. E se abraçaram. E disseram, pastor, ora por mim, eu quero esse negócio aí também. O que é isso? Eu falei, esse negócio não, rapaz, é o Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito. Eu quero. Com a biblinha assim abraçada. Eu falei, então pega, vai. E se alegraram tudo e pensando que virou. Isso numa sexta. De sexta para sábado a mulher teve um sonho. Que disse que estava sentada. E os netos estavam tudo penteando um cabelo bem grandão e comprido que ela tinha. Glória a Deus, aleluia. O menininho cantava, só que cantava assim na igreja. Jesus. Agora a avó disse que ele começa a cantar, e marchar na igreja e bota a mão e Deus começa a falar. Olha só. Se Deus depois de um culto nos levou numa casa e renovou vidas e batizou vidas, o que é que Deus não deseja fazer aqui essa noite? Mas para isso acontecer, você vai ter que dar um passo e dar um